sindicalizado do Sindicato dos Médicos de Rondônia. Nós estamos fazendo esse primeiro episódio, esse intro de um podcast que tem a intenção de levar informação para você, um bate-papo descontraído, bate-papo que tem a intenção de levar conhecimento, mas de uma forma leve, sutil, objetiva, mas também com muita informação e conhecimento. Nós estamos nesse primeiro podcast aqui com duas autoridades no estado de Rondônia. Primeiramente, Rafael Brito, obrigado por participar com a gente. Também a doutora Alessandra, eu gostaria que vocês se apresentassem, por favor. Bom, primeiramente, obrigado. Acho que foi bacana essa ideia aí do sindicato de juntar e tentar trazer mais informação e conversa sobre vários assuntos, que eu acho que talvez a conversa de roda seja mais interessante de aprender do que o próprio artigo, alguma coisa mais resumida, né? Então, para me apresentar, eu sou Rafael Brito, sou cirurgião oncológico e estou aqui para tentar ver se a gente consegue bater um papo aí sobre, lembrando da saúde do médico, falando sobre um pouco mais sobre o que aconteceu na pandemia e o que acontece na vida de todos os médicos aí com relação à sobrecarga de trabalho e sobre as dificuldades que a gente tem em cuidar da nossa saúde. Então, acho que o bate-papo hoje vai ser bacana. Bate-papo vai ser interessante, né? Mas, pelo primeiro, a gente fica um pouquinho nervoso ainda. Mas, com o decorrer do tempo, o decorrer das gravações, das outras, a gente vai começar a se relaxar. Eu sou o doutor Alessandro, sou ultrassonografista e secretário-geral do sindicato. Estamos com essa nova proposta de levar aos colegas que, tanto aqui como no interior, que às vezes não tem a condição, às vezes, de poder saber uma novidade mais rápido, às vezes não está conseguindo se atualizar. A gente levar de uma forma descontraída essa informação para esses nossos colegas aí. Obrigado e vamos que tocar. Vamos que vamos. Eu queria levantar aqui já um primeiro assunto, né? Lembrar que, acho que o podcast é isso, né? Como que foi a percepção de cada um, e depois a gente trazer um pouco mais de conhecimento teórico, mas como é que foi a percepção de cada um, cada visão ali, desse momento da pandemia que nós passamos aqui em Porto Velho, aqui certo também no estado de Rondônia? Cara, eu vou sendo bem franco assim, foi primeiro desesperador, né? Acho que a visão que a gente teve era de não saber o que estava acontecendo, né? Você chegava lá, a informação que vinha de um estado, vinha de outro, vinha de cima da China, da Índia, da Itália principalmente, e a gente não sabia exatamente o que fazer. Eu acho que muitos colegas, por alguns momentos, eles deixaram de pensar muito no atendimento, eles ficaram com muito medo. Muita gente fugiu, se isolou, parou de trabalhar. Por outro lado, muitos heróis aí foram para cima e assumiram a responsabilidade, bateram no peito. Tem muita gente aí que tira o meu chapéu para tudo que fizeram na época aí. Mas acho que a primeira impressão minha foi de desespero. Não sei de vocês não, mas eu fiquei... Eu acho que foi de todo mundo, né? Pensou, não conhecia a doença. De repente chegar, é uma gripezinha. A gripezinha começou a matar. A gripezinha bateu na porta, quem conseguiu se esconder dos colegas se escondeu. E aqueles outros? Que é onde falou assim, não, você vai sair do consultório e vai para a linha de frente. Você vai bater lá. E eu percebi, assim, alguns colegas que realmente entraram em depressão. Em depressão por estar na linha de frente, por ter que ir para a linha de frente e pensar na família. O que vai minha família? Vou chegar em casa todo contaminado e como vou fazer? No início, pra você ter uma ideia, eu chegava em casa, minha casa tem um corredor, eu passava pelo corredor, ia lá no fundo, retirava a roupa para depois entrar para poder tomar banho. Hoje em dia... A sacolinha com o iPhone, com o telefone, com o celular. Passava papel filme no celular, assim. Você vê a neurose que nós chegamos na época. Foi bom? Foi porque a gente começou a ter muito cuidado. E a partir disso daí, algumas coisas ficaram. Eu, particularmente, peguei algumas manias. Hoje eu não consigo entrar no base sem máscara. Se eu for ver alguém lá no fundo, eu entro no base com máscara. Ficou. Eu não consigo entrar em casa de sapato, cara. Não sei porquê. Eu acostumei assim, eu sempre entrava de sapato em casa. E aí na pandemia eu acostumei a deixar o sapato lá de fora, eu não mudei até hoje, cara. O sapato fica pra fora de casa, assim, impressionante. E foi bastante interessante, até conversando com uma colega, né, que deu muita assessoria para pessoas via telefone. O cenário realmente era muito desesperador, né?
E eu estava aqui lembrando também de um bate-papo, de um almoço que a gente estava conversando com um colega infectologista, e você via que ele também estava assim, em um grau de preocupação, não só consigo, mas também com a sua família, que era assim, um nível de estresse onde realmente a gente vivenciou de uma forma muito grande. E aí, eu queria também que o Rafael pudesse citar, mas um pouco, eu fiz uma revisão um pouco mais profunda em relação à população médica e assistencial. A gente tem um cenário de pandemia de quase 50% da população assistencial da área de saúde com burnout. Então, assim, se pensar que o base, não sei quantos funcionários tem no quantitativo de lá, mas se Média pensa, 5 mil. média de 5 mil, imagina, 12.500 pessoas com burnout, né? E aí, eu acho que esse é o tema do podcast, é isso que nós vamos tratar, de informações e para chamar a atenção da nossa população, dos médicos, que é importante o cuidado com a saúde, né? O quanto isso é importante você cuidar. A gente sabe de fato e orienta atividade física, a gente orienta uma boa alimentação. De fato, a gente orienta muita coisa, mas que a gente não faz. E quantas pessoas na época da pandemia não falaram assim, agora eu vou fazer atividade física em casa, né? Aí liga para personal, o personal vai em casa, aí o cara chega, parece um astronauta, né, na tua casa, assim, para poder fazer atividade física. Muita gente começou. E o que me deixou mais, pelo menos vendo isso, é que muitas dessas atitudes não foram duradouras. Foi passando um pouco da pandemia, a galera começou a relaxar de novo, né? Então, muita gente que falou que ia fazer atividade física, mudança de vida, e colega de trabalho recente falou, não, vou parar agora, vou fazer alimentação, vou correr, vou perder essa barriga. E aí você vê que acabou, assim, voltou a pandemia normal, o cara ficou gripado, viu que não ficou tão ruim. E a maioria das pessoas que eu percebi que ficaram preocupadas na época foram as que ficaram doentes, ficaram ruins, por algum motivo, né? Uma doença mais grave, não chegou a ficar internado, não ficou entubado, mas a sensação de mal-estar foi muito ruim. E alguns colegas ficaram muito assustados e falaram, agora eu preciso cuidar da minha vida, né? Então, o que me deixa mais preocupado é que o médico hoje, ele tem uma resiliência muito grande para o trabalho, mas não para cuidar da saúde. O cara consegue sair daí virado de plantão, emenda e trabalha, vai dos hospitais 3, o cara passa visita, opera. Aí fala assim, agora você acabou o teu dia, 8 horas da noite. Tira meia horinha agora para sua atividade física. Pô, eu tô cansado o dia inteiro de trabalho. Aí começou. Aí o cara tem um gás enorme, mas se naquele período ele fosse chamado para mais um procedimento, no meu caso da cirurgia, a gente iria, né? Então, se a gente tem essa resiliência para o trabalho, por que a gente não pode ter para a saúde, né? Isso é uma coisa muito que me impacta, porque alguns colegas me criticam, né? Falam, pô, você vai sair do hospital 8 horas, você vai para academia? Eu vou porque é o horário que eu tenho, cara. O horário que dá, o horário que você precisa. E tem aquela questão até de estudos, né? Falando que melhor atividade física em jejum, aeróbica, tem divisão de ciclos, né? Qual que é o melhor horário do dia para você fazer atividade física. Mas qual que é o melhor horário do dia para fazer? É o horário que dá. Tem essa, assim. Então isso é uma coisa que me deixa triste por um lado, né? Porque a gente não tem o mesmo foco para a saúde como a gente tem para o trabalho. Se a gente conseguisse contrabalancear isso, seria mais duradouro, eu acho. Seria mais bacana. E a gente tem esse dado hoje, quanto da população médica ou assistencial da área de saúde consegue realmente ter atividade física, realmente ter uma alimentação regrada? A gente tem esse quantitativo? Você sabe que isso é curioso. A maioria dos estudos que eu tenho de atividade física são relacionados a câncer, né? E com certeza nesse subtipo de população tem subdivisão de médicos. Talvez a gente possa até marcar de novo para poder revisar a literatura sobre os médicos especificamente, porque eu tenho muito dado hoje, bastante coisa que eu estudei, voltado para atividade física e pacientes oncológicos. Isso tem, assim, assustadoramente diversos trabalhos sobre isso. A maioria deles não são prospectivos, não são randomizados, não são estudos duplo cego, a maioria deles são retrospectivos, meta-análises, mas para você avaliar impacto, a meta-análise nesse caso funciona, né? Porque eu vou avaliar dois grupos, o grupo que fazia atividade física e o que não fazia, eu vou avaliar o resultado em cima disso. Com certeza não tem o mesmo impacto de um estudo prospectivo, mas o resultado já é muito impactante, são P's significativos, né? São aqueles resultados estatisticamente significativos. Então, esses dados para a área médica eu acho que a gente pode levantar. Eu realmente não tenho esse específico de médico, mas levantou a curiosidade aqui. Interessante porque a gente vai atender um público ou criar um conteúdo aqui com o intuito de levar para a área, né, principalmente dos médicos, e trazendo para essa área de alimentação, de atividade física, prevenção de doenças oncológicas,
A gente tem... quais são os dados? O que a gente tem de informação científica hoje para levar para o nosso, né, pro nosso sindicalizado, para a pessoa que está nos assistindo, para o profissional de saúde que está nos assistindo, de informação para a gente chamar a atenção dele hoje ao cuidado da saúde? Uma coisa que eu acho muito bacana quando eu comecei a estudar sobre isso é que a gente sabe a resposta, mas a gente não estuda sobre isso. É muito óbvio a gente pensar, porque assim, a gente fala do paciente sobrepeso, paciente obeso, a gente chama ele de um paciente com debilidade de imunidade, né? Um paciente que a gente considera ele como imunossupressivo. Na época da pandemia isso ficou forte, né? Paciente obeso, diabético, hipertenso. Esses fatores de risco já eram associados ao paciente com Covid. Mas não é só o paciente com Covid, é o paciente com hipertensão, é o paciente com aterosclerose, com diabetes, com síndrome metabólica, né, de uma maneira geral, e são os pacientes que têm outras doenças de saúde. Então, se você parar para pensar, é muito fácil, né? Vou fazer uma coisa que, quando a primeira vez que eu fui estudar sobre isso, eu dei uma aula de educação física, que foi quando me deu esse estalo de quão importante é isso. Você fala assim, quais são os principais fatores de risco para câncer? Diversidades, assim. Você fala assim, para câncer de próstata, você vai ler lá obesidade e sedentarismo. Você vai ver câncer de ovário, obesidade e sedentarismo. Você vai ver câncer de mama, obesidade e sedentarismo. Nesse meio do caminho, você consegue diferenciar o porquê que é isso. Porque, por exemplo, vamos pensar da origem do trato genital feminino. Mama, ovário, endométrio. Quais são os principais estímulos para câncer na mulher? Boa parte deles é estímulo estrogênico. Estímulo estrogênico tem ovário, estímulo estrogênico. Qual que é outra fonte que nós temos de produção de estrogênio? Gordura periférica. Capa de pós. Capa de pós, exatamente. Os gordinhos. O famoso excesso de gostosura. Então, o cara que tem excesso de gostosura produz mais estrogênio. Então, se o cara produz mais estrogênio, ele tem um fator de risco mais aumentado para isso. Paciente com hepatocarcinoma, mesma coisa. O paciente obeso faz aromatização periférica de testosterona e estrogênio, aumenta o risco de hepatocarcinoma. Então, tem outros fatores de risco. E quando você distribui isso, você vai ver que a maioria das doenças, e não só câncer, entra a mesma coisa. Você vai falar assim, qual o fator de risco para hipertensão? Obesidade e sedentarismo. Vai ver para diabetes? Obesidade e sedentarismo. Risco cardiovascular, AVC? Obesidade. Quer dizer, a gente não consegue estratificar. E aí, quando você lê sobre isso, eu fiz uma tabela dessa, um slide sobre isso, que aí fica bem visual. Você bate o olho e fala assim, cara, olha só que coisa. São os mesmos fatores de risco para todas as doenças, cara. Isso é fantástico. Por que eu não pensei nisso antes? É óbvio, mas a gente não pensa, cara. Então, se você hoje parar para pensar, eu vou falar um dado dos mais principais, né, que talvez isso ajude a gente a entender. Para câncer de mama, existe uma redução de 40% do risco de mortalidade por câncer no paciente que faz atividade física. 40%. Dos pacientes oncológicos já diagnosticados com doença. Se você dividir o subgrupo de paciente que tem câncer de mama, que faz atividade, aquele que não faz atividade física, 40% de risco de morte por câncer, relacionado a câncer. Quais são os fatores relacionados a isso? Justamente você reduzir fatores de toxina. O paciente que tem perda de peso, ele produz menos toxina. A obesidade aumenta os fatores anti-TNF, aumenta as interleucinas, aumenta a resposta inflamatória crônica. Mas você falou um dado aí dos pacientes. Tá. Deu positivo, tratou câncer e tal, dos que fazem atividade física e dos que não fazem atividade física. E aí, eu como ultrassonografista percebo que 90% dos pacientes femininos que chegam no tratamento são todos gordinhos. A área circunferencial dela é mais do que o percentil para a idade. Você falando aí, veio o estalo. Eu falei assim, olha, não tinha parado para pensar nisso. E aí, assim, nós na área que sabemos disso, ou fingimos que sabemos disso, que às vezes a gente finge que sabe. E se você colocar o nosso grupo populacional de médico e fazer um screening de biofísico? IMC dos IMC. Tirar o IMC que o pessoal fala que o IMC... O outro, circunferência abdominal. Você acha que a gente está numa linha saudável? Nunca. A ideia aqui também é essa. A ideia é a gente falar isso. Se você for avaliar, pega, assim,
todo mundo aqui, você deve ter um amigo médico teu. Tem. Você fala assim, o cara, tirando alguns que têm doenças metabólicas genéticas hereditárias, né? Dislipidemia familiar, dislipidemia tipo A, tipo B, que aí é outro grupo de pacientes, que aí tem outros fatores de risco. Você pegar a maioria do grupo populacional de médicos, você vai ter um cara que fala assim, pô, mas eu tenho um colega que infartou, o que ele faz? Ele fumava, trabalhava muito, não dormia, não come bem. E o problema, cara, é que a gente acha às vezes que somente atividade física é o suficiente. Mas aí começa a se enganar. O cara vai na atividade física, vai na academia, faz medo de exercício e vai embora para casa, não tem um acompanhamento. E o mal do médico é trabalhar muito e não preocupar com a alimentação. Então você vai lá, tipo assim, acorda cedo, aí você leva o filho na escola, Mas, volta pro Rafael, trabalho. aí vai falar assim, mas Rafael, bicho, ó, eu acordo cedo, aí Exato. começo a fazer exame, aí não dá tempo, tem um monte de exame, não dá tempo. Aí eu como um lanchinho. Aí que nem assim, não, eu entrei na cirurgia hoje, 8 da manhã, Exato. saindo agora, não deu tempo. É exatamente isso, cara. E A gente se boicota, cara. aí A gente se boicota. aí isso que a gente começa a pensar assim. Você chega na minha frente e fala pra você, olha, meu senhor, você tem que parar com isso, você tem que fazer isso, isso, isso. Pô, minha tia, difícil. eu tenho uma tia chamada, minha tia Wanda. Eu comecei, tem uma época da minha vida que eu tava mais cheinho. Ela chegava pra mim assim e falou assim, filho, emagrece, é tão feio o médico gordo. Ela falou assim, eu não vou na consulta com o médico gordo, se eu chego lá e ele é gordo, eu vou embora. Eu falei, por quê, tia? Porque ele vai me falar pra me fazer isso, isso e isso, e ele não faz. É o personal trainer que é gordo, essas coisas aí, nutricionista gordo. É aquela questão, tipo assim, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, né? Mas uma coisa que eu acho muito bacana disso, cara, é que existe um certo preconceito da sociedade em relação a isso. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Um parente, um conhecido nosso da família, a esposa descobriu que estava com câncer. Suspeita de câncer de rim. Desesperaram, assim, tal, o que a gente faz? Aí me ligaram. Quando eles me ligaram, eu estava na academia. Isso era umas 9 horas da noite, umas 8h30, 9 horas. E às vezes eu treino das 8h30 às 9h30, enfim. E eu estava na academia quando me ligaram. Me ligaram, quando eu saí da academia, eu fiquei até assustado, achei que alguém tinha morrido, né? Tinha, sei lá, acho que 8 ligações perdidas no telefone. E aí, dessas 8, uma era desse paciente, as outras 7 eram do meu pai me ligando, né? Uhum. Porque tinham ligado pra ele queria que eu falasse, e aí quando ele ligou, ele falou assim, não, mas você vai falar com ele? Não, opa, eu tô saindo da academia, eu falo. Não, então eu vou falar que você tava em cirurgia. Aí eu parei e falei, mas por que você vai falar que eu tava em cirurgia? Eu não tava em cirurgia, eu tava na academia. Não, mas é porque às vezes é ruim, né, falar que você tava na academia. Aí você percebe o preconceito, cara, que os próprios médicos têm. Tipo assim, você pode não atender um telefone porque você estava na cirurgia, trabalhando. Mas você não pode deixar de atender o telefone porque estava na cuidando da saúde, cara. Então isso é um preconceito que aconteceu comigo. E assim, tudo certo, assim, a gente eu entendo isso, acho que existe um preconceito com isso, mas a gente não cuida da saúde, cara. E quando você cuida da saúde, por algum momento você muda um compromisso teu por isso, as pessoas, dependendo de quem for, criticam você. Falam, poxa, olha, ele trocou tal coisa porque ele foi na academia. Dá a impressão que eu tô indo pra me divertir só, entendeu? Você vê como que eu não gosto. É. Eu vou por obrigação. Exato. Mas se for por obrigação, que vá, entendeu? A questão é que a gente se boicota, cara, o tempo inteiro. A gente tem desculpa. Eu tenho certeza, assim, se eu falasse pra você agora, eu falasse assim, mas vamos fazer o seguinte, cara, eu tô precisando daquele paciente que eu discuti com você lá. Pô, cara, vamos no básico comigo, vamos fazer ultrassom desse paciente e tal. Você vai. Agora, se eu te chamar pra ir pra academia, você não vai. Fala, tem que passar em casa. Vamos pra pista, espaço alternativo. Exato, vamos correr. 30 minutos Não correr. vai, cara. Fala assim, pô, é o seguinte, cara, você vai começar a atender consultório, você almoçou meio-dia. Aí, você vai começar a fazer seus exames à tarde. Aí você tem lá, sei lá, 20 exames à tarde pra fazer. Você vai ocupar a tua tarde inteira. Cara, leva uma maçã no teu bolso. Eu não sou o cara da marmita, tá? Já antecipo. Eu gosto de tentar fazer alimentação, levar alguma coisinha, mas eu não sou o cara da marmita. Mas, cara, eu tento levar uma alimentação pelo menos pra comer na metade do dia, né? A gente não faz isso, cara. Aí você faz o quê? Aí você vai lá, começa a ficar com fome, né? Você vai tendo aumento do apetite. Aí você começa a fazer a tal da glicogenólise. Aí começa a liberar cortisol. Aí você começa a fazer o ciclo de catabolismo. Aí você aumenta a tua glicemia. Aí você aumenta a tua insulina para poder controlar a glicemia. E você tá com fome, cara. Você não comeu. Então, assim, o teu metabolismo fica
desordenado, completamente por conta do teu jejum prolongado. E essa contrabalanceamento é você todos os dias faz um hiperestímulo desnecessário do pâncreas. E aí você leva o fator de risco para diabetes ao longo da tua vida. Então isso é muito fantástico, eu acho muito bacana isso, mas por outro lado, na teoria é bonito, mas ele faz na prática. Então, o jejum prolongado, essas pessoas que fazem o jejum intermitente. Sabe que é diferente, porque aí não tá errado, eu não sou contra o jejum, até porque tem diversos estudos mostrando sobre alguns benefícios sobre ele. Só que qual que é o problema do jejum intermitente? O jejum intermitente seguido, orientado, você tem refeições que você vai fazer ao longo da quebra do jejum. A gente não. Você tá em jejum, você vai chegar em casa, mandar um prato de macarronada com carne, meu amigo, pra dentro. E pra aí, compensar a alimentação pra compensar do aquela dia inteiro. alimentação que você ficou ali, e é isso que é o ruim. Porque o jejum intermitente com uma dieta balanceada, em que você tem o teu critério de quando que você vai entrar, qual que é a unidade calórica que você vai entrar, isso existe, é muito bacana. Mas, por outro lado, se você chegar lá e fazer uma sobrecarga, você estava em catabolismo até agora, de repente vai chegar uma hiperestimulação e o teu pâncreas já estava trabalhando por conta desse teu jejum prolongado, vai chegar mais comida, ele vai atrapalhar mais ainda e esse ciclo se torna vicioso. Eventualmente, isso acontece, mas não pode ser rotina, porque isso, de longo prazo, leva à falência pancreática. É o que é rotina na nossa vida, no nosso dia a dia. Entra no ciclo de trabalho e vai. E já ouvi relatos de alguns colegas que falam assim, poxa, 7 horas ainda nem almocei ainda. Exato. E o grande lance da carcinogênese também, a gente vai ver, uma vez eu li num artigo que falava que, a conclusão do artigo falava que o obeso, ele é um paciente que ele fica cronicamente inflamado. Sim. E aí, essa inflamação, ela propicia várias cascatas de procarcinogênese em vários lugares. E eu acho que isso, às vezes, a gente não para de fato para entender o quanto a gente tem importância disso. Porque se a gente visse o risco, e acho que essa é uma das nossas funções aqui, chamar essa atenção, mas se a gente visse de fato esse risco, talvez a gente pudesse pensar de uma maneira diferente. Não só na atividade física, mas também na alimentação. Exato. Porque quando ele falou mesmo, a gente chega em casa, é macarronada, é pizza, é o que rola no hospital, né? Pão e pizza, que é de fácil acesso para comer, ou para de fora, ou lá dentro. A gente não sabe de tudo, aliás, estou longe de saber sobre isso. É que os trabalhos acabam falando um pouco sobre isso, acaba vendo isso aí. Mas o ideal é que você tenha essa questão nutricional, né? Tenha um acompanhamento, porque existe uma relação em relação à quantidade calórica baseada em peso, e principalmente essa questão da quebra do jejum. E, cara, é muito curioso. A gente fica, às vezes, naquela questão assim, então, eu fiquei esse tempo todo sem comer, agora eu vou comer para poder matar a minha fome que eu estava lá. E aí, qual que é a questão? Você, quando está com fome, come rápido. Dificilmente o cara que está com fome vai lá, vai cortar um pedacinho de pizza, vai comer micro pedaço, vai mastigar 25 vezes, entendeu? Não vai, cara. Você vai pegar aquele pizza lá, você vai dar 3 bocanhadas e comer um pedaço de pizza. Qual que é o problema disso? Você não tem uma resposta à sua saciedade. Aí você come mais do que você precisaria. E aí é quando você faz o hiperestímulo insulínico de novo. Então você faz no jejum um estímulo insulínico não tão alto, você vai fazer só para quebrar a glicose que foi produzida por conta da glicogenólise, do jejum, e aí depois você vai ter um hiperestímulo do carboidrato em excesso, cara. E aí você vai comer igual um doido lá e vai falar, pô, agora eu tô cheio. Aí dá aquela sensação daquela alcalose pós-prandial, né? Que você come, relaxa até o corpo, né? Isso, cara, isso é muito ruim. Do ponto de vista metabólico, né? Você tá se quebrando todo dia. E realmente essa questão, não só da alimentação, mas você, cada vez que faz isso, você gera um estímulo de toxicidade para o teu organismo. Porque isso é uma resposta agressiva metabólica. Então você faz isso todas as vezes, todo dia, aí você começa a ganhar peso, porque você armazena isso. O nosso corpo, ele é muito inteligente. Quando você fica muito tempo em jejum e você se alimenta muito rápido, ele armazena mais. O organismo pensa assim, rapaz, eu fiquei tanto tempo sem comer que agora eu estou recebendo em abundância, eu vou guardar isso aqui, cara. Vai saber quando é que eu vou comer de novo. Aí você guarda em forma de gordura aquilo lá. Aí você vai armazenando. E é isso que engorda. Às vezes o cara não come muito,
Vocês devem ter esse exemplo. Alguém da vida de vocês fala, pô, mas o cara não come tanto assim. Mas a hora que ele come, parceiro, ele come. Só Mas o come cara uma vez come por uma dia. vez por dia, Mas mas a come. hora que ele come, meu amigo, ele come pra dar com gosto de ver, sabe? Tem que comer marmita de colher, igual o amigo meu falava, né? O cara come marmita de colher ali pra poder enxugar. E a gente não consegue avaliar, e aí tentando juntar esse ponto, que é uma coisa que eu gosto de falar, é que a gente é muito imediatista, né? Então, nesse momento tá tudo bem, nesse momento você tá trabalhando, você é jovem, você tá com gás, você tá trabalhando. Mas e aí quando você tiver com 60 anos? Aí é difícil mudar. Porque você viveu uma vida inteira de sedentarismo. Você não ensina truque novo para macaco velho. Você não ensina truque novo. Aí você vai trabalhar, chega lá com 60 anos, 70 anos, você vai conseguir fazer esse caboclo voltar a fazer atividade física? Não vai. Não vai, cara. Aí o cara tá encurtado, cansado, não tem mais disposição, porque ele não tem nenhum estímulo para isso. Sei lá, encurtado. Ó. Eu tenho 38 anos. Tô fazendo atividade, comecei mais firme agora esse tempo. A minha personal falou, você tá encurtado. Você tá encurtado. Eu passo uma semana sem ir e os músculos encurtam tudo. Imagine isso ao longo da vida, 60 anos, só andando. Imagina na minha profissão, que eu passo o dia inteiro sentado. Só levanto para fazer alguns tipos de exame, mas a maioria é sentado. Ao longo de 30, 40 anos sentado. Aos riscos que no final tem. E às vezes nós profissionais da área, todos em si, não tomamos essa consciência. Ou às vezes toma e não liga, não dá importância, né? Porque fala, não, eu tenho que aproveitar agora que eu tô com gás. Porque depois lá no final não vou ter o gás. Mas, e aí? E eu tava até mesmo conversando ontem mesmo com um colega sobre isso. Ele falou, cara, é importante você começar. Sobre qualquer coisa que for, ou micro hábito, micro processo. Mas ele falou uma coisa interessante, que eu acho que é importante até para as pessoas ouvirem. Cara, quando você começa a fazer uma coisa que é certa, uma coisa só que tira de um ciclo de rotina, de hábitos ruins, cara, você começa a devagar ajustando outras coisas. Quando você pensar, já está fazendo vários micro hábitos corretos para a sua saúde. Ele falou, olha, eu comecei com uma atividade física curta, 15 minutos, uma coisinha rápida. Depois eu comecei mudando algumas coisas da alimentação. Também uma marmita diferente da do hospital, diferente do pão do hospital. E aí eu fui ajustando. Hoje a minha rotina já é muito mais ajustada de sono. A gente sabe a implicação que o sono tem hoje. Alimentação, querendo ou não, saúde mental, querendo ou não, saúde física, querendo ou não, atividade física. Tudo isso a gente negligencia muito. O médico orienta muito, mas negligencia muito. E aí, para a gente caminhar um pouco para o fim, eu queria talvez que cada um pudesse deixar uma mensagem final. O Alessandro também está fazendo esse controle, o Rafael já faz há um bom tempo, eu já também, esse ano meio resolvi entrar de firme, porque eu passei um período, né, da pandemia bem off. Mas que mensagem talvez cada um deixasse para o nosso colega falar, cara, cuide da sua saúde? Eu vou só para complementar com duas coisas que eu acho bacana. Quando você começa a estudar isso aí, você não consegue trazer uma informação só. Então, tem relatos de redução de ansiedade e depressão com atividade física. E acho que o relato que eu dou é que você, além da melhora da qualidade do sono, melhora da ansiedade, melhora da depressão, existem as questões das liberações do endorfina, principalmente, ou liberações de substâncias prazerosas com atividade física, que são imperceptíveis ao nosso dia a dia. E lembrar que a atividade física não é o fato de você ir para academia. Não é o fato de você chegar, botar um sapato e falar, poxa, mas eu fui no mercado, andei lá, fui não sei aonde, e as pessoas querem dar um motivo para dizer que fizeram atividade física e tentam se boicotar novamente, todos os dias. E existem critérios para fazer atividade física, né, para considerar atividade física. Então você tem que ter pelo menos 30 minutos, você tem que ter uma frequência cardíaca razoável. É muito bacana que hoje a gente tem uma tecnologia muito ao nosso dispor, né, para monitorizar qual que é a nossa frequência cardíaca numa atividade física, quanto que a gente pode chegar. Existem esses estímulos, pelo menos 30 minutos de atividade física considerado atividade física, desde que você comece e pare, e você alcance uma frequência cardíaca que pelo menos é 65% da tua frequência cardíaca máxima.
Isso é considerado uma atividade física, já com benefícios de saúde e pelo menos uma constância de 3 a 4 vezes na semana. Menos do que isso na atividade física. Então, o cara que vai na segunda-feira e só no sábado, e se for sempre assim, isso não é atividade física. E aí, a mensagem que eu vou deixar é um clichê que eu acho que a gente já fala para os pacientes, a grande maioria já deve ter ouvido falar isso, ou já falou para os pacientes, é que, cara, se você não encontra tempo para cuidar da saúde, você vai ter que encontrar tempo para cuidar da doença. Então, se você já teve algum parente, eu tive, felizmente hoje meu pai está vivo, mas meu pai teve um problema cardiológico, sedentarismo, vida rotina e tal, e foi curioso porque ele teve isso quando ele estava voltando à atividade física, mas ele estava já com 50 anos de idade, 50 e poucos anos de idade, de uma vida de sedentarismo, né? E aí dá a impressão que a atividade física que causou isso. E não foi, mas foi uma mudança de vida mais tardia. E eu acho que a mensagem principal para mim é essa. Saúde geral, câncer, diabetes, pressão, doenças cardiovasculares. Ou a gente vai ter que arrumar um tempo para cuidar da saúde, ou a gente vai ter que arrumar um tempo para cuidar da doença. Isso é inevitável. E eu vejo assim, que o profissional médico, ele tem que pensar em duas coisas. Se eu gosto daquele meu paciente, seu Joãozinho, da Dona Maria, e eu quero tratar dele até o final da vida dele, eu tenho que preocupar com a minha saúde. Porque às vezes pode ser que ela vá no meu velório primeiro. Essa tem que ser a consciência. Se eu quero ver aquele paciente que eu operei de um câncer, eu quero ver ele com sobrevida daqui 20 anos, eu tenho que ter essa sobrevida para ver ele lá. E nós, no nosso dia a dia, nós não nos preocupamos com isso. E que nós possamos, assim, pensar e refletir. No meu dia, se o meu dia tem 18 horas, desde que eu acordo até que eu for dormir, qual é esse período que eu posso tirar? Uma horinha ou 30 minutos, que é o mínimo, vou tirar 30 minutos para fazer o exercício físico. E é aquilo que você falou, pequenos hábitos, dia após dia, um dia, outro dia. Eu não consigo fazer 3 dias, vou começar a fazer começo depois já passo para 2, vai sentir a necessidade de 2, necessidade de 3, porque eu só vi a necessidade, falo para vocês, quando eu cheguei a bater quase 3 dígitos. Quando eu cheguei quase 3 dígitos, eu falei assim, não, eu mudo de vida, eu vou morrer. E aí foi, não, aí eu vou mudar de vida. E aí comecei a mudar de vida. Acompanhamento com profissional e exercício físico. E eu quero deixar uma mensagem também importante de tudo aquilo que a gente falou. Recentemente eu li um trabalho onde falou bem assim, que aproximadamente 300 a 400 médicos no mundo, eles se suicidam durante o ano. É um número muito alto. Você pensar que quase 500 pessoas durante um ano no mundo, elas tiram a própria vida, né? E o que o Rafael falou bem colocado, transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, insônia, doença cardiovascular, doença gastrointestinal, doença oncológica, tudo isso tem um sentido e tem um grau de importância. Então, para a gente, falando aqui de todos os viés, todos os órgãos em algum sentido, né, tem alguma implicação, a gente deve, sim, chamar atenção a isso para o nosso sindicalizado, para o nosso público, para a nossa população aí no estado de Rondônia. Bom, quero agradecer a Rafael Brito por essa empreitada aí que nós o colocamos, né, doutor Alessandro? Logo na primeira já, né? Na primeira, né? Mas já deixamos, né, doutor Alessandro, pré-convidado aí para outras oportunidades, poder participar com a gente. Obrigado, Alessandro, obrigado a todos que puderam participar com a gente e nós vamos soltando aí outros episódios no app, inicialmente, que a gente vai disponibilizar para os nossos sindicalizados. Mais uma vez, obrigado a todos vocês. Legal. Até mais. Um abraço.